Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Richard Simonetti. Bem-vindo, Richard. Um prazer sempre estar aqui. Richard, hoje a gente gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o poder do pensamento. No Sermão do Monte, Richard, diz Jesus: teus olhos são a lâmpada de teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observa, portanto, se a luz que há em ti não são trevas. Se forem trevas, que grande de trevas há de ser. O que Jesus quis dizer com isso, Richard? Ele estava se reportando aos poderes da mente humana. Nós somos um dínamo psiquismo, emitimos energias com o exercício do pensamento. Essas energias guardam correspondência com a natureza dos nossos sentimentos. Sentimentos bons, puros, elevados, vibrações diáfanas, leves. Sentimentos pesados, viciosos, vibrações escuras, densas, pesadas. Então tudo depende de como nós nos sentimos, de como nós pensamos. Você pode se revestir de sombras ou de luz. A chamada aura, né, esse conjunto de energias que cerca a nossa individualidade, na verdade, esse conjunto é formado pela natureza dos nossos sentimentos, que vão determinar a natureza da nossa vibração, não seria por aí. Jesus antecipa-se ao conhecimento espírita a respeito do assunto, deixando bem claro para nós que nós podemos literalmente nos vestirmos de sombras ou de luz, depende dos nossos sentimentos. E de acordo com os nossos sentimentos também, nós podemos auxiliar a nossa caminhada ou prejudicar, na medida que nós nos ligamos por esses sentimentos a espíritos ainda não esclarecidos, Richard, é isso? Não tem dúvida. O problema é de direcionamento, né? Como você vai direcionar esse poder criador que todos nós temos. Eu sempre digo que é uma questão de você ver bem ou ver mal. Você pode ter uma visão iluminada das coisas da vida, ou pode ter uma visão deturpada, negativa. Então tudo depende de nós. Você fala, qual seria a visão negativa da existência humana? A Terra é um vale de lágrimas, né? O cidadão fala assim. A gente transita por aqui, sofrendo, enfrentando problemas, a pessoa vê tudo negativo. Eu me lembro do exemplo, vou dar dois exemplos aí. Um de Dona Dolores, uma senhora que se dizia mal amada. O marido não lhe dava a devida atenção, os filhos a desrespeitavam, os vizinhos eram invejosos, os companheiros de religião na igreja que frequentava, todos uns hipócritas, falavam mal dela pelas costas. E assim ela atravessou a existência inteira sentindo-se mal amada, cercada de nuvens pesadas, densas, que ela mesma produzia. E naturalmente envolvida por espíritos inferiores. Quando ela desencarnou, em face da sua maneira de ser, ela foi parar numa região umbralina, sofreu muito, enfrentou sérios problemas, sentindo-se mais do que nunca mal amada, né? Mais do que nunca ela se sentiu solitária, mal amada. Até que depois de muito sofrer, ela teve um momento de humildade, orou, pediu a proteção dos bons espíritos, reconheceu a extensão das suas fraquezas, foi socorrida, foi levada para uma região do mundo espiritual, onde recebeu tratamento, se preparou para morar numa cidade, tipo Nosso Lar, e foi para essa cidade, e daí ela dizia, não, agora eu sou feliz, porque eu estou cercado de gente boa, gente que me dá atenção, gente que me quer bem. Mas a sua lua de mel com a cidade não demorou muito tempo, porque em breve voltaram as reclamações de sempre. Não lhe davam a devida atenção, as pessoas agiam com hipocrisia, enfim, ela sentia-se mal amada. E eu sempre digo, Coelho, que uma pessoa assim pode ser levada a morar na esfera do Cristo. Não vai ser feliz lá, porque a questão da felicidade é uma questão eminentemente pessoal, depende de como você está vendo as coisas, né? Então você é que vai determinar se você vai ser feliz ou não. Uma mulher como essa, a Dona Dolores, ela vai ser infeliz em qualquer lugar, porque ela tem uma visão negativa das pessoas, do mundo e tudo mais. Amarga, né?
Agora a visão positiva, né? A visão positiva, você olhar as coisas de uma forma otimista. Um outro exemplo, né? O senhor Felício foi convidado a participar de um programa de televisão onde eram entrevistadas pessoas idosas para falar sobre a velhice. E ele era uma pessoa encantadora, ele tinha 80 e tantos anos, aparentava 60. A pessoa gostava de conversar, falava, facilidade de expressão, alegre, expansivo. Todo mundo na entrevista ficou espantado de ver a lucidez do senhor Felício, né, a sua alegria de viver. E ele comentava, não, olha, o problema é o seguinte, a máquina física vai se desgastando, eu sei, a gente vai ficando velho, os defeitos vão aparecendo, mas isso não tem problema não, eu tiro de letra, porque o coração continua funcionando admiravelmente bem. Ele cumpre as duas funções. A primeira função, ele leva o sangue a todas as províncias do corpo para que eu possa me sentir bem. E a segunda função, eu continuo apaixonado, muito apaixonado por uma encantadora donzela que faz a minha alegria de viver. E o entrevistador fala, mas o senhor na sua idade é apaixonado por uma donzela? Sim, meu filho, apaixonadíssimo, todos deveriam ser apaixonados por ela. Eu sou apaixonado pela vida, eu gosto de viver. Eu acho uma aventura maravilhosa, cada dia para mim é uma aventura nova, que eu quero desfrutar plenamente, procurando tirar todos os momentos de alegria que a vida possa me oferecer. Daí o entrevistador pergunta para ele, mas qual que é o seu segredo? Ele falou, é simples, meu filho. Todas as manhãs, quando eu faço a barba, converso comigo mesmo ao espelho e digo assim, Felício, hoje, neste dia, você tem duas alternativas para a sua vida. Ou você vai ser feliz, ou vai ser infeliz, depende de você. Bem, fala o senhor Felício, como eu não sou bobo, eu escolho ser feliz, né? Então, por isso eu sou feliz, porque a cada dia eu escolho que devo ser feliz. Eu sempre comento com ele que o senhor Felício é dessas raras pessoas que compreenderam que a felicidade não é uma estação na viagem da vida, é uma maneira de viajar. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de você entender o que a vida espera de nós, né? Seria por aí. Agora, Richard, você comentou alguma coisa sobre umbral. Umbral é uma região circunscrita ou um estado de consciência das pessoas? Eu diria que é um estado de consciência que forma uma região circunscrita. Se você pegar meia dúzia de espíritos em estado de perturbação que tem uma vibração negativa, onde eles estão será umbral, né? Agora você imagine milhões e milhões de espíritos desencarnados habitando regiões próximas à crosta terrestre, comprometidos com vícios, com mazelas, com coisas erradas que fizeram na Terra, com uma vibração negativa, com uma perspectiva negativa de vida, você tem um umbral lá, né? Essas sombras do umbral que a gente vê no livro de Nosso Lar, de André Luiz, e no filme também, né? Aquela escuridão, aquela coisa tremenda, aquela coisa terrível, assustadora, na verdade aquilo não é um presídio divino, Deus não faz presídios, é uma região onde espíritos que moram lá e fazem o seu ambiente de acordo com aquilo que eles pensam e sentem, né? Por aí. E como é que é possível, numa região umbralina, ter uma cidade como o Nosso Lar, como muitos assistiram o filme, leram no livro, com uma condição tranquila, que as pessoas passeiam com serenidade? Como é que é possível aí isso? é uma coisa interessante, é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o livro Nosso Lar. Porque André Luiz estava no umbral, essa região escura, pesada, densa, né, imensa, habitada por milhões de espíritos em estado de desequilíbrio. De repente, ele tem aquele momento que ele cai em si, reconhece a extensão das suas misérias, ora, é amparado e é levado para Nosso Lar. E a surpresa de André Luiz, porque Nosso Lar está no umbral, né? Está em plena região umbralina. E lá dentro, um ambiente totalmente diferente, paz, céu azul, sol, pessoas transitando tranquilamente pela cidade, brisa suave, nossa, um ambiente maravilhoso, parece um paraíso. E o André Luiz pergunta para alguém lá, mas por quê? Como é essa diferença? Se nós estamos em plena região umbralina, por que aqui é tão diferente? E o companheiro fala para ele, é devido ao compromisso adotado, assumido pelos moradores da cidade, no sentido de só pensar o bem, só praticar o bem, beleza, né? Quer dizer, se a nossa mente é um prodigioso gerador de energias,
Se você só pensa o bem, só pratica o bem, você está gerando energias boas. E se você tem toda uma cidade pensando bem, praticando bem, beleza, o ambiente da cidade vai ser maravilhoso. Porque as pessoas não se dão conta da sua condição momentânea, muitas vezes negativa. Por que as pessoas não se apercebem, não tomam um outro rumo, como você mencionou daquele senhor que de manhã ele acordava, não, hoje eu vou ser feliz. O que você acha que acontece? Falta reflexão, né? Reflexão, a pessoa parar e pensar na vida. As pessoas são muito, o homem comum é muito superficial. Ele se deixa levar pelos acontecimentos, pelo seu trabalho, a sua profissão, os seus problemas, ele não para pensar, ele não reflete. E a pessoa que não tem vida íntima, refletir é ter vida íntima. Você pensar a vida, pensar na vida, o que você está fazendo, na sua condição, é você ter uma religião e tentar racionalizar, pensar em termos daquilo que essa religião, porque todas as religiões nos ensinam o bem, não tem nenhuma religião que ensine o mal. Você está cumprindo os ditames da sua religião. As pessoas vão às igrejas, aos templos, aos centros espíritas, para receber benefícios, receber o passe, receber a bênção, receber a hóstia, mas há uma preocupação apenas com o bem-estar que essas reuniões possam proporcionar, sem ver nelas uma orientação de vida, né? Uma maneira de você refletir, pensar a vida. E se a pessoa não pensa a vida, se ela não reflete com relação à sua maneira de ser, ela não vai mudar, vai ter muita dificuldade para mudar. Né? A gente pode emitir luz ou sombras, não é isso também? Exatamente. A pessoa não teria que se preocupar também um pouquinho nesse caminho de trabalhar para poder ser um emissor também de luz, Richard? É tal negócio, caímos novamente na questão da reflexão. Você tinha que pensar, meu Deus, se eu sou um dínamo psiquismo, se eu emito energias com o exercício do pensamento, se essas energias guardam correspondência com a natureza dos meus sentimentos, que tipo de energia eu estou emitindo? Eu tenho que me autoanalisar, analisar os meus sentimentos. Eu cultivo o amor, a compreensão, o respeito, a tolerância, a confiança em Deus. Se eu cultivo esses valores, a minha vibração é boa. Eu estou emitindo luz. Agora, se eu frequentemente me deixo dominar por sentimentos negativos, irritação, revolta, desespero, tenho raiva das pessoas, amaldiçoo, xingo, tudo isso, você está caindo numa faixa negativa, está vibrando negativamente, você está emitindo sombras e o que é pior, por uma questão de afinidade, você está atraindo espíritos das sombras que vão alimentar esse processo, você vai se sentir cada vez pior. Bom, a gente está falando um pouquinho da vida, né? Mas a gente tem que comentar sobre a morte. E você tem um livro, Quem Tem Medo da Morte, né, Richard? Por sinal, meu livro mais vendido, tem 250 mil exemplares. Porque as pessoas se interessam muito pelo assunto. Né? Pois é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões do medo da morte também, né? A questão da visão negativa da morte. Né? Tem gente que acha que a morte é o sinistro ponto final na tragédia da existência humana. Né? É o ponto final, na tragédia. E eu me lembro uma vez, eu atendi um senhor que havia sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele era um paciente terminal, estava muito ruim, esteve na UTI, os médicos recomendaram que ele fosse para o lar, que pelo menos morresse ali junto ao carinho da família. Né? Mas o prognóstico médico não se confirmava, ele foi para casa e não morria. E o tempo foi passando, ele estava numa situação extremamente precária, mas apegado à vida. Isso acontece, né, com ele? O cidadão se apega de tal forma que ele não evita a morte, mas ele prolonga a agonia. Né? Então o corpo dele era um trapo, era que nem uma casa prestes a cair sobre a cabeça dele, mas ele não queria sair. E numa situação dessa, eu comecei a visitá-lo para aplicar passe magnético. E vendo a situação dele, eu tentei ajudá-lo, né? Nós temos a figura acho uma figura interessante em algumas regiões do país, no norte e nordeste, nós temos a figura do ajudador, né? Quando o paciente está demorando para morrer, não consegue morrer, vem o ajudador e através de ritos e rezas e palavras cabalísticas, ele procura convencer o cidadão a morrer. Então, a gente não faz isso, nem no estado de São Paulo temos o ajudador. Eu dei uma de ajudador, mas de acordo com os princípios espíritas, né? Ia lá, conversava com ele, lia o Evangelho segundo o Espiritismo,
falava claramente para ele: senhor fulano, sua hora está chegando, o senhor não resista, não tenha medo, o senhor vai receber todo o apoio da espiritualidade, os seus familiares desencarnados vão recebê-lo, o senhor está numa situação precária, o senhor já não fala mais, o senhor não sai da cama, está sofrendo muito, e procurando convencê-lo de que ele não deveria resistir, porque o cidadão resiste e dificulta, né? E eu achava, era interessante porque ele ouvia atentamente o que eu estava falando, ele estava lúcido ainda, embora naquela situação precária, e quando eu terminava a minha pregação, ele com dificuldade erguia a mão, porque ele não falava, e fazia assim para mim, ó, eu não quero morrer, não quero. Quer dizer, deu um trabalho danado para morrer, não? Demorou para morrer, porque o cidadão se apegava. É uma visão negativa da morte, né, Coelho? O cidadão que acha que a morte é o fim de tudo, que é uma tragédia, então ele se apega. Eu me lembro de Benjamin Franklin, que foi um americano ilustre, né? Que começou a vida como auxiliar de tipografia, depois foi tipógrafo, foi comerciante, foi político, foi embaixador, foi um dos grandes vultos dos Estados Unidos, não tem dúvida alguma, um dos pais da nação americana. E o Benjamin Franklin era escritor, ele escrevia pensamentos muito interessantes, bem-humorados, né? Ele gostava de apresentar pensamentos bem-humorados sobre várias situações. Por exemplo, ele dizia assim: Deus cura o doente, depois o médico manda a conta, né? Então, assim, antes de te casares, meu amigo, observa bem, mantenha os olhos bem abertos, olha o que vais fazer. Depois de casado, é conveniente mantê-los semicerrados. Não presta muita atenção, não vai dar certo. Então, os pensamentos dele eram assim. Ele dizia: só há duas certezas na vida: a morte e os impostos. Ninguém escapa do imposto. Então, por aí vai. Mas eu queria dizer que o pensamento dele, mais interessante, diz respeito à sua condição reencarnacionista. Ele aceitava a reencarnação e mandou escrever na lápide a seguinte frase: aqui jaz, alimento para os vermes, o corpo do tipógrafo Benjamin Franklin, qual a capa de um livro cujo conteúdo foi inteiramente destruído. Mas o trabalho não está perdido, porque ele voltará numa nova edição, revista e melhorada pelo autor. Beleza de pensamento reencarnacionista. Ele está dizendo que a morte não é o fim, a morte é uma passagem, né? Faz parte do trânsito evolutivo de todos nós. Então é a visão iluminada da morte. Não, a morte é apenas uma transição. É uma vírgula, digamos, na enciclopédia da imortalidade. Se você tem uma visão iluminada da morte, você não tem medo da morte, você confia que a vida continua, que você será muito bem amparado, beleza. Você está vibrando positivamente, se cercando de energias positivas, terá um desencarne tranquilo, né? Diferente daquele que se apega, que tem medo, fica difícil para desencarnar, difícil para se adaptar à vida espiritual e tudo mais. E acaba criando um problema, muitas vezes, por todos os familiares que ficam. Não tem dúvida. Um sofrimento que não leva ninguém a nada, né, Richard? Não tem dúvida. Ô Richard, antes de darmos continuidade aqui às perguntas, eu queria que você conversasse ou dissesse para os nossos amigos de casa sobre esse mais recente lançamento seu, que é o seu 50º livro, né, Richard? Plano B. 50º. O Plano B é um romance, né? Eu já destaquei, inclusive, numa outra oportunidade, a ideia de fazer um romance para comemorar o 50º lançamento, e envolvendo situações aqui da Terra. Uma coisa que eu acho muito importante, Coelho, e que eu não vejo, infelizmente, na maior parte dos romances espíritas de atualidade, eu não vejo espiritismo. Eu acho uma coisa interessante. O cidadão escreve um romance, às vezes até mediúnico, que se diz um romance espírita, e toca levemente na reencarnação. Todos eles têm reencarnação, né? Falam em reencarnação e falam em vida espiritual, mas isso é de passagem apenas. O romance não tem nada de legitimamente espírita. E muitas vezes não tem nenhuma orientação adequada, baseada legitimamente no espiritismo. Então a minha ideia foi fazer um romance espírita. Você vai ver que em cada capítulo, no desdobrar da ação, envolvendo várias personagens, a gente sempre faz uma abordagem de aspectos espíritas. Então dei esse livro para uma senhora amiga minha ler, e eu fiquei feliz porque antes que eu falasse qualquer coisa para ela fez esse comentário comigo. Falou: Richard, o seu romance é realmente espírita.
A gente aprende espiritismo lendo romance. Que eu acho que o fato do romance ser uma literatura mais simples, mais acessível ao leitor, até porque tem uma história, né, e as pessoas têm mais facilidade, muitas vezes o autor fica só na história, ele esquece que um romance espírita deve ensinar espiritismo, né? Seria por aí. E a ideia é essa, um romance legitimamente espírita, que é um romance que eu procuro fazer um romance interessante, envolvendo várias personagens, mas sempre com conteúdo espírita. Uma outra questão sobre o pensamento, e a gente recebe muitos e-mails, e você também naturalmente, até por conta desse teu trabalho do livro Quem Tem Medo da Morte, é esse apego às vezes excessivo dos encarnados que ficam com os desencarnados que retornaram para a pátria espiritual, né? A pessoa fica sofrendo eternamente e diz que vai morrer também. O que você tem a dizer para os nossos amigos? Aí tem duas situações. Antes da morte, é o que a gente comenta sempre, a família muitas vezes dificulta a desencarnação. Assim como o cidadão às vezes segura, a família segura. O cidadão está morto, é um paciente terminal, sabe que ele está para desencarnar. E a família fica orando ali, porque não pode desencarnar, porque ele é muito importante, porque é o meu marido, porque é minha esposa, porque é meu filho, não sei o quê. É interessante, nós somos muito egoístas diante da morte de um familiar. Nós pensamos na nossa perda pessoal. Você pode notar uma coisa interessante, o cidadão pensa nele, que ele perdeu aquele familiar, perdeu o pai, a mãe, seja quem for. Ele não pensa naquele que está partindo, naquele que está retornando à vida espiritual e que está enfrentando aquilo que a gente chama de a crise da morte, né? A morte impõe uma crise ao espírito. De repente você tem que largar um corpo ao qual você esteve ligado e adaptado durante décadas, com todo o envolvimento relacionado com a vida material, as atividades aqui da Terra, de repente você tem que largar tudo isso e você vai nu para o mundo espiritual, você não leva um alfinete, não leva uma muda de roupa, não leva nada, fica tudo aí, é difícil para o espírito. Agora, o cidadão, além de estar enfrentando essa situação, essa dificuldade, tem a pressão da família que não quer que ele desencarne. Eu sempre digo o seguinte, a família se coloca diante do leito daquele que está desencarnando e fica orando porque ele não pode morrer, porque ele é tão importante, cria uma teia de retenção que sustenta artificialmente o corpo, não vai evitar a morte, mas vai prolongar a agonia. Então é uma situação que a gente está cansado de ver por aí. A família fica segurando o familiar. Quer dizer, o desencarnante ele vai sofrer mais, né? Era para ter um desencarne mais tranquilo, ele pode levar horas e até dias para desencarnar porque a família está segurando ali. E os mentores espirituais muitas vezes fazem um trabalho de magnetismo para recuperar artificialmente o paciente, para a família desligar, né? Aí a família acha que não, Deus ouviu as nossas orações, ele vai melhorar, ele vai sarar, vai todo mundo dormir, isso acontece à noite geralmente. Os mentores espirituais rapidamente iniciam o processo desencarnatório, que depois é irreversível. Daí a família fala assim, Deus nos enganou. Né? Pensávamos que ele ia sarar e acabou morrendo. Até um ditado popular que diz o seguinte, foi a melhora da morte, né? Ele melhorou para morrer, não melhorou para afastar a família que estava atrapalhando. Agora a família atrapalha não apenas na hora da desencarnação, mas depois da desencarnação é o problema, a família fica apegada, né? A gente vê muitas mensagens que o Chico recebia, de familiares, por exemplo, que morreram em acidente, aquela jovem do Joelma que morreu queimada, um rapaz que morreu afogado. Todos eles dizem que foram bem recebidos na espiritualidade, estão amparados, mas eles estão com um grave problema. É a família. A família fica pensando na morte do cidadão, eles revivem as circunstâncias da morte, sofrem muito. Eles, quando se manifestavam através do Chico, a gente vê isso muito no processo mediúnico, pedem, pelo amor de Deus, para a família que vá cuidar da vida, que esqueçam essa situação, que orem por eles, que entreguem nas mãos de Deus, não fiquem aí revivendo as circunstâncias da morte, não fiquem cultivando a inconformação, porque ficam perturbando o familiar, né? Ele vai ter mais dificuldade de adaptação. Então há muita ignorância em relação à problemática da morte, e a família, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando o desencarnante, né? Eu sempre digo, Coelho, eu não quero dizer com isso que diante da morte de um familiar, você vai achar tudo muito bonito, né? Não, beleza. Não, claro, você vai chorar, você vai sofrer, né? Eu acho que o sentimento que você vai ter da partida, a saudade que você vai ter é uma coisa boa, porque diz que você ama a pessoa e o amor nos realiza como filhos de Deus. Agora, é preciso que você pense naquele que está partindo. Não pense em você, não pensa nele. Entregue nas mãos de Deus.
Ainda outro dia eu estava conversando com uma senhora a respeito do assunto e ela me perguntou qual a atitude ideal. A atitude ideal, diante de um familiar que está muito doente, entrega nas mãos de Deus. Se ele tiver que desencarnar, você está colaborando. Se ele tiver que ficar, você está colaborando com a sua oração também. Não ficar orando porque ele não pode morrer, você não sabe se chegou a hora dele, chegou a hora dele, você vai atrapalhar. Não? O mesmo acontece posteriormente à morte. Ele já for para o mundo espiritual, vamos ajudá-lo com a nossa conformação. Pode ter saudade, pode chorar de saudade, tudo bem, mas sem desespero, sem revolta, sem inconformação. Seja submisso à vontade de Deus, aceite, aconteceu, que Deus o abençoe e que ele tenha uma vida boa na vida espiritual. Nós temos que cultivar, diante da iminência da morte de um familiar, a serenidade, né? A serenidade que nasce da submissão. Poxa, se eu confio em Deus, eu entrego os familiares nas mãos de Deus, beleza, né? E uma coisa importante, 90%, talvez não tanto, mas eu diria aí 60% a 70% dos sofrimentos em face da morte de um familiar nascem da rebeldia, da inconformação. Quando você aceita, é um alívio, você aceita, aconteceu, foi a vontade de Deus, você vai ter saudade, você vai ter essa sensação da separação, mas não é aquela coisa torturante que desequilibra e que leva a pessoa, às vezes, até pensar em se matar. Né? Então, existe uma fórmula, né, geral sobre essas questões do poder do pensamento para a nossa vida, Richard? Bom, aí a fórmula para você viver bem seria aquela mesma fórmula adotada pelos moradores de nosso lar. Né? Qual é a fórmula deles? Pensar o bem e praticar o bem. Né? Seria pura e simplesmente isso. Pratique o bem o tempo todo, pense o bem o tempo todo. Não permita que sentimentos negativos, pensamentos ruins tomem corpo em sua alma. Pensa sempre o bem, veja todo o bem que você possa praticar, vai por aí. Né? E lembrando com Jesus que a cada dia bastam as suas preocupações. Né? Eu acho muito importante essa observação de Jesus. Não fica demasiadamente preocupado com a sua vida, não, o que vai acontecer, porque isso é fator de desajuste. Cuide bem, faça o bem, programe-se para praticar o bem e entregue tudo nas mãos de Deus. Né? Então a nossa preocupação deveria ser essa, a mesma dos habitantes de nosso lar. Meu filho, vamos praticar o bem, vamos fazer o bem, pensar o bem e o resto entreguemos nas mãos de Deus. Essa é a fórmula para a gente viver feliz, vibrar bem, nos revestirmos de luz e estarmos sempre bem, né? Por aí. Obrigado, Richard. A gente espera contar com você outras vezes. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço e esperamos contar com todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.